Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos, realizando mais este estudo, mais este processo de aprendizado. Agradecemos a Deus por estarmos aqui matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. E para isto, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos enviou Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para todos nós. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus por seu amor, por sua justiça, por sua misericórdia. Gratidão a Jesus que veio à Terra exemplificar a religião do amor. Jesus veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que temos à nossa disposição, que conhecemos com o nome de Evangelho, a boa notícia que Jesus veio nos trazer. Gratidão a Ele, gratidão aos seus mensageiros de luz, que constantemente estão a nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Gratidão a todos eles e gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez reunidos e agradecidos por mais esta oportunidade para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então hoje trouxemos para as nossas reflexões a questão de número 258 de O Livro dos Espíritos, seguindo a sequência cronológica de todas as questões de O Livro dos Espíritos. Hoje trouxemos a questão 258, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, que tem como título Vida Espírita. E hoje iniciaremos um assunto novo que trata acerca da escolha das provas. Será que você, será que eu, será que nós tivemos a oportunidade de escolhermos, pelo menos em parte, as provas pelas quais nós iríamos passar ao longo desta trajetória carnal, quando nós nos encontrávamos no mundo espiritual? Será que nós já alcançamos as condições mínimas necessárias de maturidade espiritual para fazermos estas escolhas? Então Kardec formulou este questionamento que inicia este assunto, que está aqui na questão 258. São várias questões tratando acerca da escolha das provas. Então hoje iniciaremos
neste assunto e com este assunto, nesta questão ou com esta questão 258. E com certeza muitas outras questões vão se desdobrando e aprofundando neste assunto para entendermos e compreendermos um pouco mais a nossa vida no mundo espiritual, período em que nós permanecemos no mundo espiritual, preparando para uma nova experiência ou novas experiências no plano físico. Então Kardec formulou o seguinte questionamento, e a questão, lembrando que a questão 258, ela se desdobra também em 258, letra A. Então é uma questão que em verdade se torna duas, ela se desdobra em duas questões. Então a 258, o primeiro questionamento formulado por Kardec, que está aqui com o número 258, foi formulado da seguinte maneira, este questionamento primeiro: quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Então aqui Kardec, em verdade, fez vários questionamentos dentro deste primeiro questionamento, e aqui ele nos falou e nos lembrou mais uma vez acerca de estado errante. Nós já estudamos em encontros anteriores acerca deste assunto. O que é verdadeiramente o estado errante, que Kardec inicia o questionamento: quando o espírito se encontra no estado errante e antes de se reencarnar. Então, o estado errante não é um local no mundo espiritual onde as almas ficam aguardando uma nova existência. Então, Kardec, juntamente com a espiritualidade superior, nos explicam Kardec e os espíritos amigos, que o estado errante nada mais é que o período compreendido entre o desencarne e uma próxima reencarnação. Então, o período em que nós permanecemos no mundo espiritual, aguardando uma nova reencarnação. E este estado errante se aplica para os espíritos que têm a necessidade de reencarnar. Então é por isso que aqui ele inicia o questionamento dizendo desta forma: quando no estado errante, ou seja, quando no mundo espiritual, aguardando uma nova reencarnação, o espírito tem consciência e também ele tem a previsão das coisas que irão lhe suceder durante a vida corpórea, na nova existência física. Então são estes os questionamentos primeiros de Kardec, ao que os espíritos amigos responderam de uma forma sucinta, mas bastante clara, da seguinte maneira: o espírito, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, o espírito, ele próprio, escolhe o gênero, ou seja, de forma genérica, as provas que deseja suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Mais adiante nas nossas reflexões, veremos que este livre-arbítrio e esta escolha ou estas escolhas não são de forma ilimitada.
Porque o nosso livre-arbítrio, em especial, ele tem limites. Ele não é ilimitado. O meu livre-arbítrio não me dá o direito de fazer tudo o que eu quiser e da forma que eu quiser. Precisa da permissão de Deus. Se Deus não permite, porque será prejudicial ou que seja prejudicial para a criatura, nada feito. Assim como acontece conosco na nossa fase inicial aqui no plano físico, quando temos os nossos tutores, os nossos pais, quem definem, quando agem de forma diligente, que definem a nossa trajetória, não deixando nós fazermos escolhas quando nós não temos condições de escolhermos. Da mesma forma, quando chegamos a uma idade de velhice, quando já não temos mais condições de fazermos escolhas. Então, assim, Kardec, de uma forma geral, recebeu a resposta dos espíritos amigos dizendo que nós, sim, quando chegamos a uma certa maturidade espiritual, nós temos o direito de escolhermos o gênero de provas pelas quais nós queremos passar, suportar. Mas só que Kardec, aprofundando um tanto mais neste assunto, formulou outro questionamento que aqui está registrado com o número 258, letra A, em que ele questionou da seguinte maneira: não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Então Kardec quis saber dos espíritos superiores se não é Deus quem impõe sofrimento, tribulações para nós na condição de castigo. Será que Deus castiga as suas criaturas? Será que Deus pune as suas criaturas? Então Kardec quis saber dos espíritos superiores sobre isto. E os espíritos amigos responderam a este questionamento, a mais este questionamento, agora de uma forma mais detalhada, mais aprofundada, dizendo da seguinte maneira: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Então, o meu livre-arbítrio, exatamente por isto que havíamos dito, sobre isto que o nosso livre-arbítrio, o meu, o seu, o nosso livre-arbítrio, ele tem limites, porque sem a permissão de Deus, nada ocorre. Eu posso até fazer a escolha, mas se aquela escolha for prejudicial para mim, para você, for prejudicial para a criatura, Deus, com as suas leis imutáveis e perfeitas, não permitirá que aquilo aconteça, que o nosso livre-arbítrio seja implementado em prejuízo nosso. E aí ele diz: perguntai então, por que fez tal lei ao invés de outra, dando ao espírito a liberdade de escolha? Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como do mal, lhe está aberto. Se a criatura sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. Então aqui Kardec, com os espíritos amigos, nos lembram acerca da bondade de Deus. Porque Deus jamais fecha
uma única porta. Deus, na sua sabedoria absoluta, infinita, deixa sempre infinitas portas abertas ao nosso arrependimento e para que possamos realizar os processos de corrigendas de que nós necessitamos. Deus, na sua bondade, nos dá sempre oportunidades de recomeçarmos tudo aquilo que tenhamos feito mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos, e Deus o permitiu. Então, assim, os espíritos amigos encerram os esclarecimentos nesta resposta à questão 258, letra A, nos dizendo que o nosso livre-arbítrio, ele não é ilimitado, que o nosso livre-arbítrio depende sempre da vontade de Deus, porque se Deus não permite, nada feito, conforme nós falamos no linguajar popular aqui da Terra. Então Deus precisa permitir, e Deus só permite ou permitirá aquilo que for bom para nós. Mesmo que nós classifiquemos como sendo ruim, como sendo dolorido, mas Deus sabe o que faz. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 258, bem como a 258, letra A, para seguirmos adiante com as nossas reflexões acerca da escolha das provas ou escolha de provas, agora com o espírito Miramês, já que este estudo que realizamos é um estudo combinado de O Livro dos Espíritos com Filosofia Espírita de Miramês, onde Miramês comenta cada uma das questões de O Livro dos Espíritos. Então a questão 258, ela se encontra comentada por Miramês através da mediunidade de João Nunes Maia, na coletânea Filosofia Espírita, volume de número 6, capítulo de número 3, Escolha de Provas. E Miramês inicia as reflexões, os comentários, da seguinte maneira: a razão, diz Miramês, a razão nos convida a apreciar com profundidade este assunto de escolha de provas quando o espírito está na erraticidade. Então aqui, assim como Kardec, Miramês lembra acerca de erraticidade que já havíamos explicado, ou seja, aquele período entre a desencarnação e a próxima reencarnação, o período em que nós, espíritos ainda errantes, ou seja, espíritos endividados, permanecemos no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade para reingressarmos na carne. Então, assim, Miramês nos convida a usarmos a nossa razão para estudarmos, para apreciarmos com maior profundidade acerca deste assunto, escolha das provas, quando nós nos encontramos no mundo espiritual. Temos o livre-arbítrio, recorda Miramês. Temos o livre-arbítrio, mas em uma escala progressiva e até certo ponto, porque Deus é quem comanda tudo dentro da sua autoridade total. Então, conforme Kardec já havia dito, e nós comentávamos acerca disto,
quando comentávamos as respostas da questão 258 e 258 letra A, que o comando é de Deus. Nós temos até certo ponto a nossa liberdade de escolha, bem como a responsabilidade pelas nossas escolhas, mas Deus é quem está no comando de tudo dentro da sua autoridade total. E aí Miramês acrescenta que o espírito, quando já maduro, quando já alcançou uma certa maturidade espiritual, quando já adulto espiritualmente falando, então o espírito pode escolher as provas que haverá de enfrentar na terra. Quando passa dos limites, quando a sua usura e o seu orgulho falam mais alto do que as suas necessidades de se educar, a mão de Deus, simbolicamente falando, a mão de Deus intervém, dando-lhe o que pode suportar e lhe serve de aprendizado. Então assim, Miramês fala mais uma vez acerca da bondade e da autoridade de Deus. Diz Miramês, engenhosa essa escolha. Nem sempre a alma pode escolher o que quer, porque por vezes não sabe optar pelo que realmente lhe convém. A maioria de nós, e aí eu falo por mim, é provável e é quase certo que não temos estas condições de fazermos escolhas no mundo espiritual sem a assistência, sem o auxílio, sem a orientação dos mentores mais abalizados, mais esclarecidos acerca do assunto. Porque conforme Miramês nos lembra, é um processo engenhoso, este processo de escolhas. Porque nós aqui no plano físico temos dificuldades enormes em fazermos escolhas, temos medo, temos receio de fazermos escolhas e estarmos fazendo escolhas equivocadas. Imaginemos nós no mundo espiritual participando e planejando, colocando ali como se fosse em uma prancheta, fazendo o planejamento da nossa próxima existência no corpo físico. Quantas dúvidas, quantos receios, quantos medos, com certeza nós já passamos, nós já tivemos. Então é por isso que Miramês nos fala que é muito engenhosa esta escolha e nem sempre a alma pode escolher o que quer, porque por vezes não sabemos exatamente o que nós queremos, exatamente o que nós precisamos. No caso de espíritos envolvidos nas paixões inferiores, que se encontram na inconsciência, ou seja, espíritos que não alcançaram a maturidade necessária e suficiente, que ainda se encontram na inconsciência do que devem escolher, certamente esses não podem programar as suas provas, assim como a criança, assim como o velho esclerosado ou retardado mental não podem sair para as ruas à hora que desejarem. Então, assim, boa parte de nós, a depender da nossa condição de esclarecimento, não temos ou não tivemos condições de fazermos as nossas escolhas, em especial as nossas escolhas sozinhos. Precisamos e ainda iremos precisar da assistência, do amparo, do auxílio, daqueles mais esclarecidos acerca do assunto, conforme aqui Miramês nos lembra,
Na condição, nós, no mundo espiritual, muitos de nós ainda nos encontramos na condição de criança, que ainda não sabemos fazer escolhas acertadas. Para esse trabalho, diz Miramês, para esse trabalho de escolhas e assistências aos reencarnantes, Deus colocou falanges e mais falanges de anjos benfeitores, conscientes de seus deveres ante os necessitados. Então Deus, na sua infinita sabedoria e amor, Ele sempre coloca ao lado das suas criaturas mais necessitadas outras criaturas mais esclarecidas, outras criaturas que estejam em condições de auxiliar. Porque Deus ampara, Deus auxilia, Deus assiste às suas criaturas através das outras criaturas que já cresceram o suficiente para isto. Nunca, diz Miramês, nunca se pode generalizar estes casos de escolhas. Elas são variadas de acordo com o reencarnante, e muitos espíritos, já com categoria espiritual elevada, pedem conselhos aos espíritos que os guiam nas escolhas das suas provas, sobre a família, sobre o meio social em que deverão reencarnar. Então, mesmo os espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, conforme aqui Miramês usa o termo, espiritualmente mais elevados, eles pedem conselhos a outros espíritos mais elevados, acerca da família que ele irá reencarnar, acerca do meio social onde ele irá precisar estar na sua nova existência carnal. E ainda Miramês diz da seguinte maneira: são almas que desejam acertar. Então estes espíritos, mesmo mais esclarecidos, que pedem conselhos aos outros ainda mais esclarecidos, são almas que não querem errar, são almas que querem acertar e não querem negligenciar nas diretrizes do bem e da verdade. Ainda pedem aos seus mentores espirituais para avisar-lhes sobre os perigos no momento em que estiverem à beira do abismo. São espíritos com maturidade que os assemelha à lavoura cuja colheita se aproxima. Deus nos abençoe e que existam muitos deles na terra. Muitos desses conselheiros, muitos desses assistentes, com certeza, estão espalhados pelo orbe terrestre para nos auxiliar no plano espiritual e aqui no plano físico. Quando o espírito tem a liberdade de escolher suas provas e avança para certas dificuldades que pesam em seus ombros e Deus o permite, ele, o Senhor da vida, sendo misericordioso, oferta muitos recursos para que a alma aproveite as lições. Nada é perdido em lugar algum do universo, porque a sabedoria de Deus tudo vê, e suas mãos sempre abençoam, convertendo o mal em bem, o ódio em amor, a violência em paz, a inimizade em perdão. Então nada é perdido. Mesmo naquelas condições mais adversas pelas quais estejamos passando ou venhamos passar, mesmo nestas condições, nestas dificuldades, mesmo assim, Deus aproveita estas oportunidades para nos ensinar. Então nada é perdido. Onde nós enxergamos apenas o mal,
Deus ali está colocando e enxergando constantemente o bem, oportunidade de fixar em nós os ensinamentos de que nós necessitamos. Então nada fica perdido. E ainda ele acrescenta, mesmo que o espírito se desvie da estrada nobre que desejou seguir, ele acumula experiências e torna a voltar, revestindo-se de novo corpo com mais facilidade de acertar. Mesmo que nós tenhamos participado, pelo menos em parte, do nosso processo reencarnatório, das escolhas, e viemos para a nova experiência e erramos tudo, não acertamos nada, trilhamos caminhos completamente diferentes daqueles que foram planejados, mesmo assim, nada disso ficará perdido. Mesmo que escolhamos tudo errado aqui na Terra, tudo isto será aproveitado, porque iremos acumular experiências. Porque mesmo as escolhas equivocadas nos trazem experiências de como não fazer de novo. Ou seja, erramos e abrimos, como falamos, abrimos os olhos para as escolhas que fizemos de forma equivocada, para de uma próxima oportunidade escolhermos de uma forma melhor. Sendo assim, diz Miramês, sendo assim, acumulando experiências, podemos ponderar sobre os nossos feitos na Terra e as decisões que tomamos no decorrer da nossa existência. Temos o livre-arbítrio de escolher. No entanto, muitas escolhas não acontecem porque o Senhor não achou conveniente ao nosso tamanho evolutivo. Então temos a liberdade de escolher, mas em muitas situações Deus não permite que a nossa ou as nossas escolhas se materializem, porque ela ou elas será ou serão prejudicial ou prejudiciais para nós na nossa trajetória. Então Deus, conforme aqui lembra Miramês, Deus está sempre no comando, e isso sucede todos os dias. Basta observarmos os acontecimentos na sutileza da vida. Situações em que determinada pessoa escolhe, por exemplo, dirigir um país e quase toda a nação assim o deseja. Entretanto, Deus não permite que assim aconteça. E há algumas décadas, nós aqui no Brasil tivemos um exemplo de uma pessoa que tinha o desejo de dirigir a nação, foi eleita e não chegou a comandar, não chegou a tomar posse para comandar, dirigir a nação, porque, conforme se diz no linguajar popular, não estava nos planos de Deus. Deus não permitiu que isto acontecesse. E aí Miramês encerra dizendo: assim também se passa no mundo dos espíritos. Quem pode escolher, escolhe as provas. Quem pode e sabe e tem condições de escolher, escolhe as provas. Quem não pode, elas são impostas, e outros pedem conselhos aos benfeitores maiores sobre o que é melhor para eles. Enfim, tudo é escolha. Mesmo quando nós dizemos que não queremos escolher, nós estaremos escolhendo, porque quando deixamos de fazer uma opção, de escolher, alguém ou outras pessoas irão escolher por nós. Quando nós, por exemplo, deixamos de exercer o nosso direito de cidadão através do voto, escolhermos alguém para dirigir a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, alguém ou muitos outros irão exercer esse direito e irão escolher. Eu ficarei na condição de um omisso. Então, assim, Miramês nos fala que sempre existem as escolhas. E ele encerra: enfim,
tudo é escolha, tudo são lições, porque nada se perde na casa de Deus. A sua vontade é sempre soberana. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. A vontade de Deus é sempre soberana. O nosso livre-arbítrio é limitado. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.